Boa noite. Boa noite a todos que nessa noite estão nos assistindo, nos ouvindo. Vamos iniciar os trabalhos da noite com a leitura do livro Sinal Verde. Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraço em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e amor. Livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Cândido Xavier. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos acerenando, sintonizando com o ambiente. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita. Que os ensinos dessa noite possam atingir os nossos corações e auxiliar sinceramente no nosso aprendizado. Que assim seja. Esse é um ano diferente, onde as casas espíritas tiveram que se adequar, se adaptar para dar continuidade ao trabalho. E com a evangelização não foi diferente. A evangelização das crianças, dos adolescentes, precisou se adaptar, se modificar, e foi o que aconteceu. Os estudos, os cursos, tudo continua em pleno vapor. E nessa última semana do mês de outubro, a URI 15, a nossa URI, dedicou essa última semana à divulgação da importância e do trabalho da evangelização das crianças e dos adolescentes. Então, nada mais oportuno que na noite de hoje nós falarmos um pouco sobre a evangelização. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que toda a ideia que ela é baseada na verdade, ela não surge para nós de uma hora para outra, de forma abrupta. Essas ideias, elas vêm surgindo aos poucos, vêm aparecendo devagarinho. De modo que quando a ideia chega até nós, nós estamos mais preparados, mais receptivos para recebê-la. De tempos em tempos, Deus, ele envia seus homens, seus mensageiros, pessoas repletas de orientações, para reunir esses ensinos, completar, acrescentar naquelas ideias iniciais, juntando os elementos que ficaram esparsos. E com a ideia cristã, que é uma ideia baseada na verdade, não foi diferente. E o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele nos mostra 4 pontos fundamentais para a implantação do cristianismo. O primeiro momento que ele nos traz foi com Moisés. Moisés viveu cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Ele foi o homem escolhido para transmitir aos primitivos a lei que seria atual em todos os tempos e para todos os povos. A lei de Moisés tem 2 partes bem distintas. Uma diz respeito à lei divina e outra a leis disciplinares. Embora a mensagem que Moisés estava nos trazendo era uma mensagem de amor, o respeito e o amor que deveríamos dar a Deus ainda era feito pela imposição da força. O Deus que Moisés nos trazia era um Deus vingativo, tirânico. Moisés era muito severo, mas apesar de toda aquela severidade, toda a autoridade que ele tinha, a mensagem de amor e de caridade já começavam a abrir as nossas mentes, os nossos corações. O segundo momento que o Evangelho nos traz é com Sócrates. Sócrates surgiu cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Ele era um filósofo que naquela época nos falava na crença em Deus, na imortalidade da alma, na vida futura. Ele enunciava claramente a distinção e a diferença do princípio inteligente do princípio material. Ele nos falava do amor, da caridade, das recompensas e dos gozos futuros. Nos dizia que aquele que ama a riqueza não ama sequer a si mesmo. O terceiro momento que o Evangelho nos traz é com a vinda do próprio Cristo. Jesus disse que não veio destruir a lei, mas sim veio cumpri-la. Ele veio dar o seu verdadeiro sentido. Na base da doutrina, dos ensinamentos trazidos pelo Cristo, estão todos os deveres que nós temos que ter para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. O quarto momento que o Evangelho nos traz é com o surgimento do Espiritismo. Nós podemos tomar por base o ano de 1857, a data de publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é a nova ciência, que veio nos mostrar através de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Da mesma maneira que o Cristo, ele diz que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Ele veio explicar de uma maneira muito mais clara e acessível o que antes nos era só dito apenas de forma alegórica, através de parábolas. Nós podemos perceber que, analisando esses 4 momentos, eles aconteceram em épocas distintas e muito distantes umas das outras. Mas então, por que esse conhecimento ele não ficou perdido? Por que ele não ficou restrito à época em que ele aconteceu? Graças à evangelização. De uma forma bem simples, nós podemos dizer que evangelizar é transmitir um conhecimento. E foi exatamente o que aconteceu com as ideias cristãs. Elas foram sendo divulgadas, difundidas através dos tempos pelos povos. Só que a evangelização, ela não é só uma divulgação de conhecimento. Ela é muito mais abrangente. Ela diz respeito a toda a humanidade, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Quando nós falamos em evangelização, nós nos referimos a processos inteiros de instrução espiritual, de desimplificamento, de despertamento moral, que possam ampliar os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos,
que possam nos moralizar. A evangelização de todos nós, ela se dá de duas maneiras: formalmente e informalmente. A maneira formal é realmente o estudo, é adquirir conhecimento, é o estudo do Pentateuco espírita, as nossas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, claro, as boas obras complementares da doutrina. A fase de aquisição de conhecimento, ela não acaba. Porque, como nos disse Kardec, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que nós damos a ele. E o estudo da doutrina não é um curso fechado, não tem começo e fim, não tem uma duração determinada. O que existem são temas que vão ser vistos e revistos indefinidamente. E quando nós iniciamos essa nossa evangelização formal, nós automaticamente somos levados à evangelização informal, onde nós vamos ter a oportunidade e o dever de colocar em prática tudo aquilo que nós vimos na teoria. Se divulgar, aprender a doutrina é importante, vivenciar é fundamental. As nossas ações espontâneas no bem, elas são motivo de alegria, de satisfação, porque nós estamos tentando seguir o caminho correto. E se os encarnados que estão à nossa volta percebem essa nossa mudança, esse nosso esforço, imaginem os desencarnados, que além das nossas atitudes, conseguem perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Dentro de uma casa espírita, todas as atividades envolvem a evangelização. Esse processo de aprendizagem, de ensino, seja a palestra, o passe, o trabalho assistencial, enfim, todas as atividades envolvem a evangelização. E, em especial, hoje nós vamos falar da evangelização da infância e da juventude. Nós, espíritas, sabemos que a nossa vida não se limita do berço ao túmulo. Nós, espíritas, sabemos que somos espíritos imortais, milenares. E se nós, adultos, somos espíritos imortais, milenares, temos que ter esse olhar em relação à criança. São espíritos que momentaneamente estão em corpos infantis, como um dia nós já estivemos, mas ali, retornamos então, desculpem, tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos dar continuidade à exposição. Como nós estávamos dizendo, o espírito que retorna à vida corpórea, pela reencarnação, ele não é uma folha em branco. É um espírito que traz consigo toda uma bagagem. Bagagem essa que ele acumulou nas existências passadas e nos períodos de vida espiritual entre uma existência e outra. Essa bagagem se constitui dos seus vícios, dos seus valores, das suas virtudes. E lá na infância, essa bagagem está adormecida. Ela está latente. Mas nós já conseguimos mostrar alguns lampejos, alguns sinais das nossas tendências, das nossas qualidades. Nós reencarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. E é essa a utilidade da infância. É nessa fase que o espírito está mais desvinculado dos preconceitos da sua bagagem, em que ele assume uma posição de boa vontade para ver as coisas sob novos ângulos, para aceitar melhor outros conselhos. É durante essa fase, especialmente do 0 aos 7 anos, em que nós ainda estamos mais lá do que cá,
que nós vamos estar mais sensíveis às influências que vamos receber e que podem modificar o nosso comportamento. Por isso, é na infância a melhor hora de reforçarmos as qualidades e tentarmos podar as más inclinações. É justamente por isso que a evangelização da criança, ela é tão importante. Para que aquele espírito entre em contato o mais cedo possível com a doutrina do Cristo, com a moral evangélica trazida pelo Cristo e que possa auxiliar na sua mudança de comportamento. A evangelização, ela auxilia os pais na educação que dão aos filhos, porque trata de temas voltados para a formação de pessoas de bem. Nas casas espíritas, em que o trabalho de evangelização acontece no mesmo horário que as palestras, é muito importante que os frequentadores, os trabalhadores, os próprios pais e responsáveis entendam que a evangelização não é um depósito de crianças. Elas não estão ali para que todos assistam a palestra em paz. As crianças não ficam no salão de palestras porque elas não iam entender o que é dito aqui. Elas precisam de alguém que traduza para a linguagem delas, para a realidade delas do dia a dia, os ensinamentos do Cristo. A criança, o adolescente que vem para a evangelização na casa espírita, vem para aprender espiritismo. Nós não vamos fazer aquele tipo de evangelização como nós já ouvimos, uma evangelização ecumênica, onde são tratados apenas temas comuns a todas as religiões, como o amor, a caridade, o perdão, a família. Não que esses não sejam temas importantes. São importantíssimos e fundamentais, e todos eles serão abordados. Mas na casa espírita, também falaremos com as crianças sobre espiritismo. Imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, perispírito, lei de causa e efeito, mediunidade. Não subestimemos as nossas crianças. Não tomemos as nossas dificuldades como se fossem as dificuldades delas. As crianças, quando bem orientadas, conseguem compreender perfeitamente e com muita naturalidade os postulados da doutrina espírita. Os pais que são espíritas, que encaram o conhecimento espírita como uma norma de vida, que orienta os seus passos, as suas decisões, não podem educar os filhos sem levar em conta os fundamentos. Vamos mais uma vez retornar, então, à exposição. No capítulo 14 do Evangelho, na instrução dos Espíritos, nós espíritas somos convidados a compreender hoje o grande papel da humanidade. A compreender que quando nós produzimos um corpo, o espírito que nele reencarna vem para progredir. Que nós devemos estar conscientes disso e colocar todo o nosso amor para aproximar essa criatura de Deus. Que essa é a nossa verdadeira missão como pais. E que nós vamos receber a recompensa se nós a cumprirmos fielmente. Que são os nossos cuidados, a educação que nós dermos a eles, que vai auxiliar no seu adiantamento, no seu bem-estar futuro. Nós temos que estar conscientes que a cada pai, a cada mãe, a cada responsável será feito o questionamento. O que fizeste do filho que vos foi confiado? Não tenhamos medo
de corrigir as irreflexões ou a insensatez dos nossos filhos. Temos sempre que nos lembrar da nossa verdadeira missão, de transformá-los em homens e mulheres de bem. Temos que ajudá-los a crescer rumo aos ideais superiores, ao amor universal, reforçando sempre que a maior de todas as riquezas é aquela que vem do coração. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho nos fala de toda essa grande responsabilidade, ele também nos dá um consolo. Ele nos diz que se nós fizermos de tudo, que se nos empenharmos, colocarmos os nossos esforços realmente para aproximar os nossos filhos de Deus, que se mesmo assim eles não quiserem seguir os nossos conselhos e orientações, que fiquemos tranquilos. Porque, na maioria das vezes, a vida vai lhes ensinar. E nem sempre vai ser com o mesmo carinho e com o mesmo amor que o pai ou a mãe nos ensinariam. Vamos trazer as nossas crianças, os nossos jovens para dentro da casa espírita. Vamos trazê-los para a evangelização. Existem muitos pais espíritas que, de maneira equivocada, têm deixado em nome da liberdade, do livre-arbítrio, que os seus filhos avancem na idade cronológica para então decidirem qual caminho religioso eles querem seguir. Nós, como pais, como responsáveis, dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade, não buscamos sempre o melhor para os nossos filhos? Não buscamos sempre oferecer o melhor alimento, a melhor vestimenta, orientar o seu círculo de amizades, o melhor estudo, o melhor tratamento quando estão doentes? Procuramos até orientar a sua profissão. Deveria ser natural para nós orientar também o seu caminho religioso. Por que é que nós insistimos em adotar uma postura diferente quando se trata da formação moral dos nossos filhos? Será que nós damos mais importância para a bagagem intelectual e material do que para a bagagem moral para enfrentar a vida? Enquanto eles estiverem sob a nossa tutela, estiverem embaixo das nossas asas, vamos sim trazê-los ao centro espírita. Vamos orientar o seu caminho religioso, assim como nós orientamos todas as outras atividades, todas as outras áreas da vida deles. E quando eles forem mais velhos, aí sim, que nós também tenhamos a consciência de compreender e aceitar se os nossos filhos não quiserem seguir a doutrina espírita. Se a doutrina espírita não satisfizer os seus anseios íntimos, não responder aos seus questionamentos, que eles sejam livres para escolher o caminho que melhor lhes complete. Se a criança ela vive dentro de um lar espírita, a vivência, a conversa, o exemplo cristão dentro da família é o caminho natural para iniciar essa criança na doutrina espírita. Se nós acreditamos no espiritismo, se nós recebemos tanto dele, por que não oferecemos essa dádiva às nossas crianças? Por que não ensinar a elas, desde a mais tenra idade, a acreditar num Deus que é todo amor e bondade? Não aquele Deus tirânico, vingativo, que nos pune com castigos eternos. Por que não ensinar às nossas crianças que amar a natureza, aos seus semelhantes, é uma forma de amar e se conectar com a divindade?
Richard Simonetti, disse que a evangelização, ela tem condição de mudar certas atitudes na criança para que mais tarde ela não venha a cair no vício e no erro. E que essa mudança, ela vai acontecer não porque a criança é obrigada a isso ou aquilo, ou porque se ela não fizer dessa maneira vai ser punida. Não. A mudança acontece porque a criança, desde cedo, tem conhecimento das leis naturais. E conhecendo as leis naturais, ela, consequentemente, vai conhecer as suas consequências. Quando falamos de evangelização, como já dissemos no início, falamos de processos inteiros. Não é só a educação do outro, mas é também a nossa autoeducação. Quem deseja evangelizar precisa estar em constante aprendizado. Aquele que tem o desejo de falar em nome de Jesus, de trabalhar em nome de Jesus, em trabalhar tentando encaminhar outros espíritos no caminho do bem, precisa estar consciente do seu papel, que para ensinar precisa também aprender. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, nos diz que o Evangelho é o sol nas nossas vidas e nos convida à nobre tarefa de evangelizar. Evangelizar os nossos lares, doando às nossas famílias a bênção de hospedar o Cristo de Deus. Evangelizar as nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de aprendizagem, em busca de aperfeiçoamento. Evangelizar os nossos colegas de trabalho, através do exemplo e da conduta nobre. Nos evangelizarmos, guardando nas nossas mentes e nos nossos corações as bênçãos dos ensinos sublimes. E que esses ensinos possam cada vez mais sair de nós em forma de trabalho, de amor, de solidariedade. A hora de trabalhar, a hora de evangelizar já começou. Nós precisamos aprender. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos despertar os compromissos que assumimos conosco e com as nossas crianças. Nós ouvimos e falamos muito que devemos deixar um mundo melhor para as nossas crianças, quando, na verdade, deveríamos estar nos esforçando para deixarmos crianças melhores para o nosso mundo. Evangelizamos. Bom, era essa a mensagem da noite. Agradecemos muitíssimo a atenção, a paciência de todos na noite de hoje. Muito obrigada. Nós vamos agora passar para o nosso trabalho de irradiação. Convidamos a todos que nos posicionemos de uma maneira confortável. Fechemos os nossos olhos, inspirando e expirando lentamente, esvaziando as nossas mentes, os nossos corações, de todos os problemas, todas as preocupações do nosso dia a dia. Apenas inspirando e expirando. Vamos nos deixando envolver pelos fluidos de amor,
de paz, que estão sendo emanados nesse momento dessa casa espírita. Que a cada inspiração nos sintamos mais leves, mais tranquilos, prontos para transmitir todo o amor, toda a paz que estamos recebendo. E agora, unidos, vamos direcionar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos para todos nós. Vamos partilhar os nossos pensamentos e sentimentos. Espíritos falhos e imperfeitos que ainda somos, que ainda permanecemos mergulhados no egoísmo e no orgulho, que permanecemos presos às nossas paixões, que permanecemos presos em corpos, em cérebros deficientes, presos nas celas, nos leitos, no abandono, na fome, nos vícios. Que todos nós façamos por merecer o auxílio que vem do alto. Que possamos receber o alívio das nossas dores morais e materiais. Reconhecendo humildemente nossas faltas e mostrando boa vontade para mudarmos e fazer o que é certo. Obrigada, Pai, pela casa que nos abriga, pela roupa que nos aquece, pelo alimento que nos sacia, pelo trabalho que nos sustenta. Obrigado por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. E em nome de Deus, de Jesus, os mentores espirituais dessa casa, que nós damos por encerrado o trabalho de exposição doutrinária e irradiação da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos uma semana de muita paz e harmonia. Que